abrir a sua Bíblia lá no Evangelho, nós vamos fazer algumas leituras. Eu vou pedir ajuda inclusive do Jean. Eu vou ler 3 textos. Eu vou começar com Lucas capítulo 22. Eu vou ler do 54 ao 62. Então vamos lá, Lucas 22, do 54 ao 62. A palavra do Senhor diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Versículo 55. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Verso 56. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Versículo 57. Contudo ele negou: Mulher, não o conheço. Versículo 58. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Versículo 59. Cerca de uma hora depois outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Versículo 60. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. Versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Versículo 62. Saindo dali, chorou amargamente. Repita comigo: saindo dali, Pedro chorou amargamente. Agora eu quero ler João capítulo 21, do 15 ao 19. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Versículo 18. Em verdade lhe digo que, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Para terminar, versículo 19, Jesus disse isso para indicar um tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: Siga-me. E para terminar, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Rapidamente, eu vou dar uma resumida aqui. Atos capítulo 2. No versículo pontual. Atos, versículo 2. Atos 2. Vamos lá. Versículo 40. Nós vamos ler até 40 e 41. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração perversa. Isso aqui é Pedro que está pregando. E o versículo 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Repitam comigo: Pedro chorou amargamente. Mas Pedro, depois de pregar, o Senhor acrescentou 3.000 pessoas ao número de discípulos de Cristo. Pai, fala conosco nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Para quem gosta de tomar nota, para quem gosta de fazer as suas anotações, o tema de hoje é de frágil a firme. Então nós vamos entender um pouco dessa transformação
que o apóstolo Pedro ele teve no momento em que se encontrou com Jesus, passou a caminhar com Jesus, mas mesmo em meio à caminhada a gente vê um modelo a ser formado. E às vezes nós, cristãos, achamos, principalmente os evangélicos, achamos que pelo fato de sermos evangélicos, que nós temos que ser perfeitos. Por isso que tem muita gente que não se batiza. Eu não estou preparado porque eu ainda faço isso, porque eu ainda faço aquilo. Então deixa eu lhe falar algo. Até o dia em que Jesus lhe chamar, você continuará errando, você continuará transgredindo moralmente. Porque isso não é algo característico ou peculiar da sua índole, mas isso faz parte da natureza humana, isso está dentro de nós. Então nós vamos nos identificar aqui com essa transformação que o Senhor Jesus faz na vida de Pedro. Então entenda algo, Deus não descarta pessoas frágeis. Se você observar na Bíblia, principalmente quando Deus ainda está estabelecendo ou restabelecendo alianças na terra, você vai ver que Ele chama personagens, e esses personagens sempre são os menores, são os que têm dificuldade na fala, são os menos favorecidos, são os mais vulneráveis. Então entenda uma coisa, Deus não descarta pessoas frágeis, Ele as transforma em instrumentos poderosos, mas quando há arrependimento genuíno e perseverança no caminho com Cristo. Então, Pedro, observe que ele não era perfeito, mas Pedro ele era intenso. Então se a gente trazer algumas características da vida de Pedro, Pedro ele era uma pessoa que falava antes de pensar. Pedro era o rei dos foras. Pedro inclusive ele é repreendido por Jesus em algumas situações. Então observe que Pedro ele sempre coloca o carro na frente dos bois. Pedro ele sempre fala, mas de forma espontânea, ele não pensa, ele não é aquele cara, sabe aquela pessoa que você conhece, eu falei, viu, era de boca fechada, é uma pessoa maravilhosa. Você conhece alguma pessoa dessa? Eu conheço um monte de gente que com a boca fechada é um exemplo de pessoa, mas quando abre a boca, meu, é vergonha alheia, a gente se sente envergonhado por isso. Então Pedro ele falava antes de pensar. Outra coisa, Pedro ele prometia mais do que podia cumprir. Não, conte comigo, Senhor, nós vamos juntos, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E Pedro ele tinha uma característica, ele amava profundamente, mas ele sempre vacilava. Então, observe que Pedro ele não caiu por falta de amor, mas Pedro caiu por confiar demais em si mesmo. E quando a gente leu lá em Lucas 22, no versículo 33, quando ele diz, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Observe que no versículo 34, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu, e lhe digo, Pedro, que ainda hoje antes que o galo cante 3 vezes, você me ligará, que me conhece. Então, aqui está o primeiro ponto, a autoconfiança de Pedro. E nós às vezes também temos uma alta confiança espiritual, o que é um perigo silencioso. Então eu queria destacar aqui em primeiro lugar os pontos frágeis de Pedro. E à medida que nós formos falando sobre esses pontos frágeis da vida de Pedro, nós vamos nos identificando. Então em primeiro lugar, Pedro ele tinha uma impulsividade sem maturidade espiritual. João 18:10 fala sobre o episódio em que ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que era um homem chamado Malco. Então, o que Pedro faz? Ele age sem a direção de Deus, e ele confunde zelo com descontrole. E observe que quantas vezes nós reagimos em nome de Deus sem ouvir a Deus? Às vezes até mesmo em roda de família, começa a falar sobre religião, aí a pessoa vai querer falar, e às vezes a gente se sente ofendido, a gente acha que nós estamos defendendo Deus, e eu acredito que se Deus naquele momento, ele chegasse e sussurrasse no seu ouvido e falasse assim, filho, fica quietinho, porque eu não preciso de advogado. Então, às vezes nós reagimos em nome de Deus, nós falamos algo que não condiz com a vontade de Deus, porque a gente confunde zelo com descontrole.
E isso é o quê? Isso é uma impulsividade sem maturidade espiritual. Um outro ponto negativo que Pedro tinha era a autoconfiança exagerada. Lucas 22, 33. Olha o que diz. Lucas 22, 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então, observe, não é sobre força de vontade, é sobre dependência do Espírito. Então, Pedro, ele tinha essa autoconfiança exacerbada, de uma forma exagerada. Um outro ponto frágil de Pedro era medo da pressão externa. Então, observe que quando ele é confrontado, quando Jesus tinha sido entregue às autoridades, observe que 3 pessoas chegam para Pedro e perguntam: você é um deles, você é Galileu, e as 3 vezes ele nega. Então, observe que o homem que enfrentou os soldados, ele caiu do quê? Diante de uma pergunta. Então, quando o galo canta, o versículo 61 diz que Jesus olha para Pedro, e esse não é um olhar de condenação, mas é um olhar de consciência. E qual que foi o resultado disso que você repetiu? O que aconteceu quando Jesus olhou para Pedro? Pedro chorou amargamente. E o que isso significa? É um arrependimento genuíno. Então entenda algo: o problema não é você vacilar, o problema não é você cair, o problema não é você tropeçar, o problema é não reagir à queda. Essa é a diferença. Nós encerramos na última quinta o nosso curso de iniciação à teologia, e a gente falava muito sobre isso, sobre salvação. A gente chega em alguns pontos, algumas dúvidas surgem, e eu fiz uma pergunta aqui: quem aqui tem certeza, não tem certeza da salvação? E só uma pessoa levantou a mão. Gente, se você não tem certeza da sua salvação, desculpe falar, mas em vão é sua vida para cá. Se você não acredita na mensagem da cruz, que Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, que a dívida que era imposta contra a humanidade foi cancelada, e à medida que essa mensagem impacta a minha vida de tal forma que eu não consiga mais viver como eu vivia antes, e quando mesmo tendo essa consciência eu vacilo, a minha consciência me condena, eu tenho certeza que eu sou salvo. O problema é quando você continua errando. Pessoas que frequentam a igreja continuam errando. Um exemplo disso: pessoas que ocupam cargos dentro da igreja, e daqui a pouco você vê que pessoas estão ali no erro, mas conscientes do erro, e parece que a consciência não acusa. Pessoas que não foram alcançadas pela graça, pessoas que ainda não foram salvas, porque a pessoa que ela foi alcançada pela graça, ela tem essa consciência. Então, Pedro, ele chora amargamente. Isso mostra o que é um arrependimento genuíno. Agora, há uma transição na vida de Pedro. Pedro, ele era galileu. Pedro, ele era um pescador. Então, se nós compararmos a região ali de Cafarnaum, aquela região onde Pedro estava estabelecido, trabalhava com a pesca, se nós compararmos aqui com a nossa realidade, os galileus, eles eram considerados caipiras, era um povo bruto, sabe? Aquele povo bem simples. Então, há uma transição. Então você vê que Pedro, ele tem essa característica da intempestividade, de ser uma pessoa autêntica, de personalidade forte, mas um coração puro. Quantas pessoas que você não conhece que é bruta, às vezes fala que você fala: nossa, mal educado, não é mal educado, mas tem um coração bom. Olha o Jean, por exemplo. Você olha para o Jean, parece um bruto, né? Teimoso, mas pensa num coração bom. Estou falando mentira, Olivia? Fala para a esposa. Estou falando aqui para a Ana Júlia, para a família. Kátia, estou mentindo? Pensa num coração bom esse menino aí. Só não carrega no colo porque não vem. Então, Jean, você sabe que eu cito você porque eu hashtag eu te amo, né? Então, enfim. Mas Pedro era assim, Pedro era bruto. Pedro, mas tinha um coração que não era dele. E como que começa a restauração na vida de Pedro? É interessante que no capítulo 21 de João, que nós lemos, quando Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? No grego,
Quando eu falo, e o texto foi escrito no grego, então, por exemplo, vou citar 3 exemplos aqui. Eu vou citar a minha esposa, eu vou citar, a minha filha não está aqui, mas eu vou citar a minha filha e vou citar o Gabriel, tá? Então vamos lá, ou melhor, o baiano. Vou citar o baiano, porque o baiano é bonito, arreglado, né? Então, imagine só, eu falo do fundo do meu coração, isso é verdade, um exemplo. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, e eu amo o Carlos Antônio também. É verdade isso, Carlos Antônio, eu te amo. Agora, calma aí, eu uso a mesma palavra para mensurar o sentimento que eu tenho por 3 pessoas. Só que se o mesmo amor que eu sinto pela Carol é o mesmo que eu sinto pelo Carlos Antônio, aí a gente vai ter que parar. Eu vou ter que parar de torcer para o Palmeiras e o Botafogo, nós vamos torcer para o São Paulo. Os aqui ficam bravos, estão lá no fundo, lá o João e o Gabriel já olharam feio para mim aqui. Mas enfim, amor, mas há diferença na forma como eu amo. No grego, por exemplo, o amor que eu sinto pela minha filha, o grego utilizaria uma palavra chamada storge, que é um amor de pai para filho, de mãe para filho. Então, o storge. O amor que eu sinto pelo Carlos Antônio, o grego usaria a palavra filéu, que vem de filia. O amor que eu sinto pela minha esposa significa o quê? O amor eros, que é um amor carnal, desejo ardente, daí vem a palavra erótico. Então, observe que são 3 palavras no grego, a gente consegue ter uma compreensão melhor. Só que quando Jesus ele pergunta para Pedro, tu me amas? Ele não usa nem filéu, nem storge, nem eros. Jesus ele usa uma palavra grega do verbo agapau, que significa que é o ágape, é o amor incondicional ou amor sacrificial. E Pedro responde com filéu. É como se Jesus dissesse: Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro respondesse: eu gosto de você. Por isso que pela 3ª vez Pedro ele fica triste, porque Pedro ele reconhece: eu não sou mais aquele que acha que é forte. E Jesus ele não rejeita isso, pelo contrário, ele restaura Pedro no nível onde ele está. E a cada resposta Jesus diz o quê? Apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus rebanhos, do meu rebanho. Então observe algo poderoso que Deus fala para você e para mim nessa manhã. Deus não exige perfeição para restaurar, mas Deus exige corações sinceros. Eu, ao longo da minha vida ministerial como pastor, se tem uma coisa que eu aprendi é que sinceridade abre portas, a verdade abre portas, a sinceridade abre portas. Quantos casos que eu já tive que é difícil, eu tenho dificuldade com isso, minha esposa sabe, eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas. Às vezes eu vejo uma coisa errada que precisa, às vezes, você apontar, mas eu tenho medo de magoar as pessoas. Mas ao longo desses 15 anos, eu fui obrigado em alguns momentos a ter que mediar conflitos dentro da igreja, dentro de casa, de famílias, no meu atendimento pastoral. Mas eu já tive casos em que eu tive que mediar por ser pastor da igreja, em que eu estava vendo falhas, transgressões morais graves de pessoas que serviam na igreja, que ocupavam cargos. Mas todas aquelas que foram sinceros e mostraram arrependimento, eu nunca falei, vai para o banco. Não, você vai continuar servindo, só que eu quero você perto de mim. Então vamos caminhar junto. Pessoa sincera, pessoa que mostra um arrependimento genuíno, pessoa que quer mudar, pessoa que sofre com aquilo. Mas também já tive outras que na hora que eu falei, a pessoa conta história, eu falei, ele conta mentira para mim de novo. Aí você vê, a pessoa acha que isso é nada, que isso é ponto. Eu lembro até hoje, eu tive que colocar, pensa num rapaz que deu problema na igreja. Só um dos problemas que ele deu na igreja, na minha casa ele foi fazer um serviço, não vou falar o serviço que é, até pino de cocaína eu achei dentro do banheiro, e não fui nem eu que achei, foi o rapaz que é da outra quadrangular, que viu uma calça ali
pendurada no box do banheiro, e ele estava fazendo a instalação do ar-condicionado, teve que passar fio, ele foi no banheiro, derrubou e viu os pinos de cocaína. Ele falou: viu, quem está fazendo o serviço disso aqui? Falei: o fulano. Nossa, da sua igreja? Tem uns 3 pinos de cocaína ali, vazio, ali no bolso da calça dele. Eu falei: meu Deus, esse era um. O outro, ele pegou uma ferramenta ali no nome do casão, o casão que vem aqui na igreja, e ele contou uma história de que o instrumento, eu não vou falar qual é, senão você vai saber a profissão, vai fazer associação, enfim, mas o instrumento que ele usou no nome do casão, ele veio com uma história para mim. Ele falou assim: nossa, pastor, você não sabe, fui fazer um serviço lá numa quebrada, deixei a ferramenta no carro, os noia roubaram tudo. Aí, eu, como fiz mais de 10 anos na rádio, plantão policial, na época o delegado, o Dr. Gilles, liga para mim e falou: ô Doné, fala, Dr. Gilles, viu, tem um rapaz aqui que é da sua igreja, citou seu nome aqui, está contando uma história aqui, mas não é ele, viu? Eu falei: meu Deus. Chamei ele para conversar, falei assim: filho, seja sincero comigo. Não, de misericórdia. E negava. Então vamos fazer o seguinte: você vai ficar roubando. Aí eu coloquei no nome: você vai ficar roubando. Eu vou te observar. A partir do momento em que você começar a mostrar que está mudado, você volta para cá. Aí ele estava na igreja, ele ia nos cultos, estava lá ele e a mulher, e chorava. Mas daqui a pouco no Facebook ele tocando em outras igrejas. Eu falei: você está tirando de maneira. Tanto é que depois que ele viu que a outra igreja deu lugar para ele: ô pastor, eu preciso conversar. Eu falei: filho, se for para comunicar que você está saindo da igreja, poupe o meu tempo que eu poupo o seu. Não vem contar historinha para mim. É isso, está na bênção, vai com Deus e enfim. Então, há diferença entre pessoas que mostram frutos de arrependimento, enquanto que outras pessoas querem contar história, querem manipular e acham que isso é bobo. Então, mais uma vez eu digo: a queda de Pedro quebrou o seu orgulho e abriu espaço para a sua verdadeira transformação. Então, qual que é a transformação que Jesus ele faz na vida de Pedro? Atos capítulo 2, verso 14. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 14. Diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. E Pedro começa a pregar. Então agora observe que Pedro não está mais escondido, Pedro não está mais com medo, e Pedro não está mais negando ao Cristo que morreu na cruz. Ele se levanta e prega com ousadia, e como nós lemos no versículo 41, quase 3.000 pessoas convertidas naquele cultão que Pedro realizou. Autoridade, o homem que negou diante de poucos, agora testemunha diante de multidões. Ei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez aquela área que você tenha mais dificuldade, aquela área que você desliza, é nessa área que Deus vai te usar para você ser um instrumento para alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Então o que mudou na vida de Pedro com isso? Não foi personalidade, foi presença. Pedro foi cheio do Espírito Santo, isso está relatado em Atos 2, verso 4. No dia de Pentecostes, quando a profecia do profeta Joel se cumpre, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E outras línguas não é literalmente língua. Então imagina um Galileu falando ali perfeitamente, ou esse caipira falando outro idioma, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Então observem que como que eu pego essa vida de Pedro, como que eu olho pela transformação que Deus faz com ele, e como Deus o colocou, e como que eu faço, porque a gente sempre usa o exemplo de Paulo que abriu mão da sua vida, da autoridade que ele tinha como soldado romano. Mas como que Pedro, e eu me identifico muito com Pedro. Em primeiro lugar, repita comigo: Deus usa
pessoas imperfeitas. Eu tenho pessoas imperfeitas aqui? Amém? Eu também incluo. Então, se Pedro foi restaurado, há esperança para qualquer um. Há esperança para você, há esperança na sua casa, há esperança para cliente querido, há esperança para alguém que você vive, que você conhece, que precisa de uma transformação. Deus usa pessoas imperfeitas. Segundo, repita comigo: o fracasso não define o meu futuro. Não define o meu futuro. Gente, ontem eu estava assistindo pelo YouTube uma entrevista já de algum tempo atrás do Terry Crew. Alguém conhece o Terry, que é o que protagonizou o Július da série Everybody Hate Chris? Todo Mundo Odeia o Chris. Também o Latrell no Nas Branquelas. Ele que faz o comercial da Shopee, né? Enfim, ele é um barato. Eu já gostava dele e eu assistia a entrevista dele. E é impressionante, e ele fala sobre isso, que a partir do momento que você começa a fazer, mesmo que algo dê errado naquele momento, você não pode desistir, porque ele falava de um filme que o Danilo Gentili citou, eu não vou me recordar agora, o Idiocrático, acho que é esse que é o filme. Ele falou, foi um fracasso no cinema, mas anos depois, esse filme começou, as pessoas passarem a fita um para o outro, que virou um sucesso, e hoje as pessoas lembram do papel que eu fiz desse filme chamado Idiocrático. Então, ele falou, a gente precisa entender que não é porque algo está falhando hoje, que lá na frente vai definir o meu futuro, não, continue no caminho. Então, o seu pior momento, entenda algo que eu vou dizer, o seu pior momento não é a sua identidade final. Talvez você esteja vivendo um momento ruim na sua vida, mas isso não define o seu futuro. O que define o meu futuro é aquele que já está escrito, que o meu nome está escrito no livro da vida. Isso sim, que eu e você somos filhos e filhas amadas de Deus. Isso é o que define o nosso futuro. Essa é a nossa identidade. Em terceiro lugar, repitam comigo: arrependimento verdadeiro gera transformação real. É o que eu falei agora. Pedro chorou. Se Pedro chorou, Pedro mudou. Não são lágrimas de crocodilo, é arrependimento genuíno. Pessoas que choram amargamente porque não conseguem ser aquilo que sabe que Deus gostaria que elas fossem. Então, o arrependimento verdadeiro gera transformação real. Quarto lugar, repitam comigo: intimidade com Cristo produz firmeza. Antes Pedro era o quê? Impulsivo, intempestivo. Depois ele ficou firme e cheio de autoridade. Cheio de autoridade. E quinto, repita comigo: quem permanece é transformado. Então Pedro não desistiu. Isso mudou tudo na sua vida. Não desista, por mais difícil que esteja a caminhada, por mais difícil que estejam os problemas. Não desista, permaneça. É essa a mensagem que Deus está trazendo para você. Talvez você se veja em Pedro hoje. Talvez muitos aqui, à medida que nós fomos ministrando, você também se identificou porque você já falhou. Você já negou a Cristo com atitudes. Muitas coisas você já prometeu e não cumpriu. Mas Jesus ainda está perguntando: tu me amas? E não é uma pergunta para te condenar, mas é um convite para te restaurar. Então, observe algo. Enquanto que a sociedade hoje, com as redes sociais, elas criaram uma política de cancelamento, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente faz, principalmente o que a gente posta. E quanto mais conhecida a pessoa é, senão ela cai na onde? No cancelamento. As pessoas começam a cancelar. Então, deixa eu falar algo para você. As pessoas podem te cancelar, mas Deus não cancela quem cai. Ele levanta quem se arrepende. A queda de Pedro não foi o fim da sua história. A queda de Pedro foi o início da sua transformação. Quem confia em si cai, mas quem depende de Deus permanece.
E entenda algo, Jesus não desiste de você no seu pior dia. Deus não desiste de você no seu pior dia. Tem uma canção, faz tanto tempo que a gente não canta, justamente, né? Deus não desiste de você. Como que canta? Como começa a música? Não é essa. Isso. Como que começa? Se tudo está difícil. Essa daqui? Não, essa daqui é não vou ver, né? Como que chama essa música? Não é Deus cuida de mim, de você. Não importa quem você é. Você consegue tocar aqui para cantar? Em dó. Toquena, vamos cantar essa música. Só um violãozinho, só um violãozinho. Só um violãozinho, só um violãozinho. Como que chama a música? Só um violãozinho em voz aqui, pode ficar tranquilo. Tem o Gabriel aqui, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Como que chama a música? Ele não desiste de você. Então, se você consegue cantar essa canção, para a gente poder entender que é isso que Deus ele fala para mim e para você nessa noite, nessa manhã. Tem essa letra aí? Eu não lembro. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste. Então quero ouvir só vocês, só a igreja. Ele não desiste de você. Ele se importa. Com você. Ele compreende. Nunca vi um amor. Mais uma vez vocês, isso. Ele não desiste de você. O quê? Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Vamos cantar mais uma vez. Não importa. Não importa o que você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Então diga, ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu quero orar por você nesta manhã. Se você se identificou com essa mensagem, se você já se sentiu frágil, se você já se sentiu uma pessoa que não é digna de estar na presença do Senhor, independente se as pessoas vão ver, é um ato de ousadia nessa manhã. Convido você a ficar em pé no seu lugar. Convido você a se
você que necessita dessa transformação, você que necessita deste toque genuíno que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. O Espírito Santo de Deus vai tocando os nossos corações nesta manhã. O Espírito Santo de Deus diz que Ele não desiste de você, Ele se importa com você, e a sua queda, a sua falha, a sua fragilidade não te define, não é o fim da sua vida, porque Deus tem grandes coisas, Ele tem coisas maravilhosas para você. Pai, eis aqui homens e mulheres que se colocam de pé diante da Tua presença, e diante de tudo isso, meu Pai, que nós falamos, diante daquilo que aconteceu na vida de Pedro, diante da sua transformação, diante da sua fragilidade, que o Senhor possa pegar nesse ponto e fazer com que haja, meu Deus, verdadeiramente essa transformação e arrependimentos genuínos, Pai, para que nós possamos ser cada vez mais instrumentos usados e capacitados por Ti. Ai, meu Pai, Ele vai tocando agora no seu coração, Ele vai tocando na sua consciência, e que você possa sentir esse amor, um amor incondicional. Mesmo que Ele pergunta, tu me amas? Mesmo que a gente tenha a mesma resposta de Pedro, que a gente não consiga amar na mesma intensidade, Ele te ama. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus, Ele te conhece, e todas as vezes Ele vai te dar uma oportunidade. Então cante comigo, não importa. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Por quê? Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Então diga isso, cante alto. Ele não desiste de você. Por quê? Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Mais uma vez para terminar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Aleluia, aplauda bem forte ao nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Santo é o Senhor, graças a Deus. Pode ficar de pé, a gente já vai passar os recados. Faltam 2 minutos para terminarmos o nosso culto, e eu tenho certeza que o Senhor agiu poderosamente nesta manhã em vidas que estão sendo restauradas. Domingo que